Deus sabia que a gente ia chegar no mundo de hoje, cheio de internet, todo conectado, iria ver as agressões desse mundo, iria começar a olhar um pouco melhor, cada vez melhor para Apocalipse, e o Senhor esperava que nós meditássemos. A única maneira que possibilita as nações, muitas nações, de não colocarem a marca é indo para longe do sistema. Era isso que o Senhor esperava da gente, indo para desertos. Por isso que a palavra fala muito de desertos. Isaías 42, Isaías 43, Ezequiel capítulo 20, outros textos dentro de Ezequiel que eu não me lembro. E eu acho que os profetas que destacam a igreja no deserto é isso. E vem o Apocalipse para nos provar que isso é verdade. A esposa está indo para o deserto, entendeu? Então, isso é um fato. Vai restar nações e não pode restar com marca. Então, tem que ser para longe do sistema, para longe dessas coisas, não é? Então, a tendência da linha pré-tribulacionista é não entender isso ainda, zombar disso. Tem pastores hoje, nessa semana, nesse mês, zombando dessa ideia. Mas eles não leem os textos. Eu queria ver muito um pastor que está zombando disso, ir lá em Isaías 42 e 43 e falar, irmãos, isso daqui é de Israel, isso daqui é no passado, não tem nada a ver com o futuro. Isso daqui não tem nada a ver com duas testemunhas do Apocalipse, porque Deus está chamando a casa de Israel e casa de Judá de testemunhas, né? Está falando, vós sois minhas testemunhas. Eu não falei? Eu não avisei antes? Deus estranho com vocês não ouve. E no contexto, Deus está falando de salvação de Israel. Então não tem como eles irem lá e falarem que é para o passado, porque talvez, apenas talvez, eles já tentaram fazer isso e não conseguiram. Então por isso que eu falo, tem infidelidade consciente. A pessoa sabe que ela não pode ir ali para desfazer, mas ela não pode voltar atrás no que ela prega. Então é infidelidade consciente, que também será cobrado, né, de cada pessoa que faz isso. Tem uma conexão aqui em Romanos 10, e eu vou falar lá para vocês. Vou ler aqui. Nós lemos em Romanos 10, nos dois últimos textos, antes de entrar em Romanos 11, o seguinte. Romanos 10, verso 19 e 20. E 21, né, onde acaba o capítulo. Perguntam mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. Você vê que é texto aqui das duas casas, né? Esse povo que não era povo e nação que não era nação, justamente era a casa de Israel que deixaria de ser povo. Não é apenas os gentios que não conheciam a Deus. Nós sabemos disso por causa do contexto de Romanos 9 e Romanos 11. E em Isaías 20 não, em Romanos 10, ele vai pegar um texto, dois textos de Isaías, que é onde ele jogou uma seta e falou, vai lá em Isaías, eu estou usando dois textos, vocês vão lá e entendem o resto. E diz assim, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todos os dias estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Então vamos lá em Isaías, para a gente entender o que tem na mente do apóstolo Paulo. Ele citou Isaías 65. Então, olha o que diz em Isaías 65, alguns textos a mais. Fui buscado pelos que não me perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Está vendo que Paulo não citou tudo certinho, né? Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, segundo os seus próprios pensamentos. Paulo não citou as mesmas palavras exatas, mas citou os dois textos, né? Olha o contexto agora. Isaías 65, 8 e 9. Não vou ler tudo, senão fica muito grande. Assim diz o Senhor, quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdice, pois há bênção nele. Assim farei por amor aos meus servos e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó uma descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os montes de Israel lá, naquela terra lá. Vai ter que ser possuído. E para possuir os montes, tem que ter os montes lá. Não pode descer nada do céu e esmagar tudo. Tem que ter os montes lá.
E meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Agora o verso do 13 ao 15. Isso é contexto de Romanos 11, viu? De Romanos 10. Pelo que assim diz o Senhor, eis que os meus servos comerão. Mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão. Não é a igreja aqui, tá vendo? Mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós sereis envergonhados. É até o 15. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e os seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra... Não, é até o 15. Tá certo aqui. Então esse ensino aqui é contexto imediato de Isaías 65, que Paulo citou em Romanos 10. Então na mente do apóstolo Paulo existe isso. E no verso 17, olha o que diz aqui. Isso é o que diz lá. Ó. Eu fui achado por quem não me buscava, por um povo que não conhecia o meu nome, eu fiz conhecer o meu nome, mas Israel todo dia estendia as minhas mãos ao povo rebelde e contraditório. Mas eu não vou eliminar ele de todos. Porque assim como tem uva num cacho de uva e a pessoa diz não desperdiça, assim também tem bênção ali. Deus falou assim, eu vou fazer por amor aos meus servos também. Então ele está falando aqui da salvação de Israel. Eu sei que dá a entender que está falando da igreja, mas a igreja não come, não bebe. Então aqui é outro nível de leitura, é aquela terceira fase, aquela terceira camada de revelação. Verso 17. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Contexto de Romanos 10. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Qual Jerusalém? Para de cima? Em cima já tem alegria, irmãos. Em cima não precisa de restauração, não precisa de santificar o nome do Senhor lá. Lá já tem tudo perfeito. Tudo que era imperfeito de lá foi lançado para o segundo céu. Deus quer trazer a alegria e o regozijo e a restauração nessa Jerusalém atual, que está com a cara de Agar. Verso 19. Eu exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Dá a entender que tem muito cruzamento com o texto da Nova Jerusalém. Tem muito, em Zacarias tem... Em Isaías tem, mas Deus ele não separa contextos para falar de sétimo milênio e contextos para falar de eternidade. Ele não separa. A gente vai entender isso aonde tem morte, aonde tem promessas para se cumprir numa Jerusalém terrestre, aí que a gente separa os tempos. E no verso 20, nossa, é do 17 ao 25, eu estou explicando demais. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, então não é lá no céu, é aqui na terra, nem velho que não cumpra os seus. Porque por morrer aos 100 anos é ainda morrer jovem, e quem pecar aos 100 será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Aonde? Na terra e em Jerusalém. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Quem não perde o que foi lido, né, irmãos? Não pode perder o que foi lido ali no verso do 13 ao 15. Os meus eleitos. Os eleitos estão edificando casa, plantando vinha e comendo do fruto. Os eleitos, mas não é o eleito, não é a igreja aqui. Aqui é o mistério. Que eleitos são esses? São aqueles sacerdotes que serão rebaixados, não porque foram rebaixados de cargo, mas comparando com a igreja celestial. Aspas, rebaixado porque muitos deles tiveram a oportunidade de fazer parte do sacerdócio de Melquisedeque e não fizeram, mas também não colocaram a marca. E aí Deus não vai espalhar ele entre as nações para ser como os gentios, como as nações, né? Se bem que até as nações terão o Espírito do Senhor, terão o nome do Senhor, farão parte das tribos, então não tem como falar que são apenas Israel que fica apenas nações, não tem como, é impossível. E no verso 22 diz, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade no meu povo será como a de uma árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos, não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade. Meus eleitos, tendo filhos.
Porque são a posteridade bendita do Senhor. Lembra até de Abraão, né? Os benditos, só que não são os glorificados. Óbvio que não são. E os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aí, olha o texto de 25, o verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum no meu santo monte. Olha aqui, pó será a comida da serpente. Esse texto a gente não espiritualiza ele lá em Gênesis? Não é? A descendência de Abraão, terrestre, que está sujeita ao pecado, e se pecar e desobedecer a palavra do Senhor, o Senhor entrega para Satanás, porque não quer obedecer, não quer ouvir. E aí o Senhor entrega para Satanás. É pó da terra, ainda é corpo mortal. Pó, comida para a serpente. Mas aqui o pó será a comida da serpente, não tem nada de espiritual. Tá vendo? Aplica a literalidade aonde o texto te manda aplicar, te permite. O lobo com o cordeiro não é espiritual. O leão comendo palha com boi não é espiritual. Embora está falando de um tempo, num milênio, que é espiritual. Então a gente está aplicando literalidade aonde o texto e o contexto nos induz a fazer isso. Então vê que isso daqui é o Isaías 66. Aonde que está todo esse contexto aqui? Paulo, desse capítulo, escolheu 2 versos para jogar em Romanos 10, para depois vir falar em Romanos 11 de uma promessa para o povo de Israel que não é glorificado e que fica. Está vendo como agora as coisas se encaixam? Tudo se encaixou. E como eu fiquei aqui muito tempo em Romanos 10, numa outra oportunidade eu faço a conexão em Romanos 11. São conexões assim que vai articulando a nossa mente, vai fazendo a gente trabalhar. Deu para entender o que eu quis dizer?